Olá, pessoal, tudo bom? Vamos então para mais uma aula de densitometria óssea. Então, na aula passada, nós falamos então sobre as definições dos processos de perda de densidade mineral óssea. E o primeiro processo, na verdade, antes da osteoporose, se chama osteopenia, que é deficiência mineral óssea sem fraturas demonstráveis, né? Mas já é o quê? É aquele estágio que já corre o risco, ok? De uma futura osteoporose se eu não houver o tratamento específico. Então, ó, é deficiência mineral óssea sem fraturas demonstráveis. Corresponde ao estágio com melhor potencial de resposta ao tratamento e prevenção de deformidades, ou seja, nessa fase da osteopenia, o paciente ainda pode se tratar, né? Então é importante que ele faça então um exame de densitometria óssea para que ele possa então vir a se tratar, né? Seja com suplemento de cálcio, né? Com toda aquela qualidade, não é verdade, que o médico vai passar sobre os métodos de prevenção, tomar aquele solzinho, não é verdade, que é importante para o estímulo da vitamina D. Então, isso tudo vai fazendo com que o paciente retarde um pouco esse princípio da osteoporose. E a osteoporose? A osteoporose significa poro nos ossos, que é uma doença na qual o osso perde sua rigidez normal, tornando-se menos resistente aos traumas. Então, na osteoporose, de fato, aí o osso já estar todo quebradiço por dentro. Ele já tem microfraturas na sua região trabecular. E, como consequência, esses poros já estão tão obsoletos que fazem com que o paciente venha a ter fraturas. Ok? Então, uma fase anterior à osteoporose se chama osteopenia. Ok? E a osteoporose é a doença realmente propriamente dita. E as consequências que podem acometer a osteoporose e deformidades na coluna vertebral, diminuição da altura e invalidez devido às fraturas. O quadro clínico são fraturas e deformidades devido aos poros nos ossos, não é verdade? Então, dentro desse nosso contexto, continuando, nós temos uma osteoporose que vai ter a sua classificação chamada de classificação primária, que é a pós-menopausa, ou seja, as mulheres que deixam, né, de ter o seu ciclo menstrual. Então, essa vai ser a classificação chamada primária tipo 1, que é a pós-menopausa, também chamada de osteoporose acelerada, que ela vai aparecer em 5 a 10% de toda a população feminina nos 20 anos que se segue a menopausa. Então, quando a mulher tem já o seu ciclo menstrual interrompido, significa que 5 a 10% dessa população feminina, nos 20 anos que vão se seguir, com a menopausa, tem uma tendência a ter é, um pouco dessa osteoporose mais acentuada. Então, é importante que já comece a ter um pouco de cuidado em relação a isso. O outro tipo é o tipo 2, chamado de senil. Esse tipo 2, chamado de senil, ocorre de fato em indivíduos idosos, né? Principalmente aquele em torno de 75, que de fato vão se manifestar fraturas vertebrais e de quadris, principalmente na regiãozinha do colo, né? Do fêmur, que é o maior índice de fratura, ali próximo à cabeça do fêmur. E essa osteoporose, pessoal, afeta metade da população feminina idosa e um quarto da masculina idosa. A perda de massa óssea vai ser proporcional, tanto em osso trabecular quanto no cortical, ou seja, já está numa fase tão avançada que acaba perdendo tanto o osso cortical, que é aquele mais denso, quanto o trabecular, que é um osso
menos resistentes. Ok? Então, a fase senil é a fase mais preocupante da osteoporose. E dentro dessas causas, nós temos várias, né? Então, desordens nutricionais, insuficiência gonadal, hiperparatiroidismo, síndrome de Cushing, diabetes, enfim, tem vários fatores, né, de uma forma secundária que pode ocasionar, então, a acentuação da osteoporose. Então, vamos falar agora sobre o papel da densitometria óssea na avaliação das doenças que vão afetar a densidade mineral óssea de crianças e adolescentes, pessoal. Porque nós vimos que nós vamos ter uma doença chamada osteogênese, não é verdade? Que ela vem acometendo a chamada osso de vidro. Então, tem alguns pacientes que são crianças e adolescentes. Claro que não é todos os casos, mas nós temos alguns que precisam e requerem de um pouco mais de cuidado em relação à osteoporose. Então, vamos dar uma olhadinha aqui? A osteoporose é considerado uma doença de adultos em envelhecimento. Entretanto, há um reconhecimento da importância da aquisição adequada da massa óssea durante a infância e a adolescência para prevenir a osteoporose numa fase mais tardia da vida. A disponibilidade da mensuração segura e acurada da densidade mineral óssea levou a estudos, seja eles genéticos, comportamentais e nutricionais, de determinantes da aquisição da massa óssea em crianças saudáveis. Além dessa aquisição de massa óssea inadequada, a perda de massa óssea foi descrita numa variedade de doenças pediátricas, como fibrose cística e paralisia cerebral. Em doenças que requerem o uso de corticoide, como artrite reumatoide juvenil, doenças inflamatórias do sistema gastrointestinal, síndrome nefrótica, né, doenças nos rins, o lúpus eritematoso e após transplante de órgãos. Então, principalmente o uso de corticoides, né, o que vai fazer? Faz com que a densidade mineral óssea do paciente fique bastante frágil. Então, tem pessoas que têm esses problemas, essas doenças, e vão fazer o quê? Vão fazer com que a densidade mineral óssea deles fiquem de forma obsoleta, ou seja, de forma menos resistente, já na sua fase juvenil. Isso é um problema muito grave, ok? Então, essas pessoas que têm determinadas doenças, essas patologias, elas precisam ter um tratamento desde novo, né? Um tratamento preventivo para visualização da densidade de massa óssea, para que eles não possam se tornar adultos com vários tipos de sequelas e lesões, ao qual venham impossibilitar todos eles de processos de locomoção, não é verdade? Então, a gente precisa ter bastante cuidado com essa turminha juvenil. Dados advindos desta doença levaram à recomendação de rastreamento e monitoramento com DEXA em crianças em uso de esteroides. Esse DEXA, pessoal, é o nome do aparelho que é utilizado hoje em dia no aparelho de densitometria óssea. Então, o nome desse aparelho, hoje em dia, se chama DEXA, mas isso é capítulo para as próximas aulas. Crianças e adultos jovens com uma variedade de doenças crônicas enfrentam um risco aumentado de osteopenia e osteoporose, é verdade. Por quê? Porque a saúde esquelética é mais bem avaliada com a ajuda da densitometria óssea. Padrões são ajustados para a idade, estágio puberal, ou seja, de puberdade, adolescência, e precisam de uma interpretação mais bem avaliada. Para aquisição e interpretação adequada do exame de densitometria, crianças e adolescentes utilizam-se de um banco de dados denominado pediátrico. Por quê? Para fazer comparativos de crianças saudáveis e de crianças com problemas relacionados à perda da densidade mineral óssea. Então, vai ser um comparativo entre uma criança saudável e uma criança que está sofrendo com esse processo. E é através desses dados analíticos que vão fazer, então,
um tratamento específico para que aquela criança venha a ter o quê? A sua parte óssea regenerada, ok? O máximo possível, às vezes não 100%, mas consegue ter uma boa qualidade de vida quando chegar à sua fase adulta. Enquanto a interpretação da densidade óssea no adulto se faz comparando a densidade mineral óssea obtida com banco de dados, a densidade óptica, né, perdão, a densitometria óssea pediátrica, a interpretação se faz utilizando os padrões para a mesma idade e estagiamento sexual, ou seja, se tem no sexo feminino, uma menina de 12 anos vai fazer também sexo feminino com uma menina próximo à sua idade. O método DEXA é largamente aceito e preferido para medir a massa óssea em crianças, devido à sua velocidade, pressão e disponibilidade e exposição radiológica desprezível, ou seja, ela tem baixo índice de radiação. Isso faz com que seja o melhor aparelho utilizado para a densitometria óssea. Apesar dessas vantagens, o método DEXA tem as suas limitações pela variabilidade reportada nas diferenças entre raça, sexo e etnia. De fato, sim. Hoje em dia, nós sabemos que cada sexo, ou seja, masculino e feminino, as mulheres têm maior probabilidade a ter osteoporose. Em relação à raça ou etnia, ou seja, nós sabemos que a população negra, de uma forma geral, tem uma densidade mineral óssea maior do que as caucasianas, né, as brancas. Isso daí são fatos e fatores genéticos, não tem como se mudar. Isso tudo foi descoberto dentro dessas avaliações, de uma forma histórica, analisando a densitometria óssea. Doenças mais comumente associadas com a diferença de massa óssea, nós vamos ter a anorexia nervosa, que é uma doença endócrino-psiquiátrica que vai caracterizar a perda da amenorreia. O que é a amenorreia? Seria o que? A perda do ciclo menstrual de uma adolescente, ok? Ela vai perdendo esse ciclo menstrual. Assim como atletas, né, que são corredores de longa distância, ginastas, bailarinas, que também têm esses problemas, né, relacionados à osteopenia e podem sofrer esses processos da perda do ciclo menstrual. E nós temos vários fatores de risco, né, que podem acometer a população de uma forma geral em relação à osteoporose. Então, coloquei aqui para vocês. O fator de risco é qualquer situação que aumente a chance de um indivíduo desenvolver a osteoporose. Ok? Então, quais são os fatores? Vamos lá para eles. Ser mulher, o envelhecimento, ser branco ou asiático, ter já uma história familiar. Tá? E nós temos um fator mais secundário, né? São os níveis hormonais baixos, ausência de menstruação por mais de 6 meses, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, ok? E uma outra série de fatores que podem levar ao aparecimento da osteopenia e desenvolver para uma osteoporose. E dentro desses diagnósticos, né, de sintomas e complicações, eu coloquei aqui para que a gente possa dar uma olhadinha, então, de uma forma breve e sucinta aí, ó. Então, a osteoporose, qual é o grande problema dela? É uma doença silenciosa, pessoal. Ela não deixa rastros. Você não sente dor, você não sente incômodo. Ela vai destruindo o seu osso de forma silenciosa. Esse que é o perigo da osteoporose. Então, a osteoporose é uma doença silenciosa, não apresentando sintomas, até que aconteçam as fraturas. Os ossos que se quebram, ou seja, que vão ter a fratura com maior facilidade, são as vértebras, fêmur, costelas e os ossos do punho, né, os ossos do carpo. Como consequência das fraturas vertebrais,
pode ocorrer a diminuição da altura e da alteração na postura, que vão determinar dores nas costas, deformidade na coluna, como aquela famosa cifose, né? Que a pessoa fica corcunda, e algumas pessoas queixam-se também de dores nas juntas, nas articulações. Quando acontecem fraturas nos corpos vertebrais, além de dor pessoal, o paciente ainda pode apresentar alterações da postura, como a cifose, que eu acabei de falar isso com vocês, e desvios laterais na coluna, que aí já se chama escoliose. Alguns casos de fratura de fêmur, principalmente ali na porção proximal do fêmur, né, no colo do fêmur, vai necessitar de realmente tratamento cirúrgico. Isso implica em internação hospitalar, repouso, posteriormente fisioterapia para recuperação. Mas, dependendo da idade, se for realmente senil, né, aquela idade bastante avançada, a recuperação ela é bem complicada. E aí, o osso ele não tem mais o seu processo de calcificação, tendo que colocar uma prótese no local do osso que não foi recuperado. E aí nós temos essas fraturas, né, que nós chamamos de fratura osteoporóticas. Pessoal, em muitos países, tá, desenvolvidos, né, na realidade, a prevalência de todas as fraturas é semelhante entre homens e mulheres, sendo que apenas uma minoria está associada à osteoporose. Em ambos os sexos, a incidência de fratura relacionada à idade é bimodal, tá? Ou seja, para os dois. A taxa de fratura na infância é mais alta que na idade adulta, onde a taxa dos adultos são mais baixas, particularmente nas mulheres, e aumenta novamente após os seus 45 anos. A vasta maioria das fraturas osteoporóticas ocorre em quem? Que nós já sabemos. Mulheres, principalmente idosas, sendo que a incidência aumenta rapidamente com a idade, né? Com o fato de você ser idoso. A maioria vai acontecer aonde? Na coluna vertebral, punho, fêmur proximal, tá? E fraturas também associadas com a região do carpo. Então, pessoal, nós vamos ter áreas específicas para que ocorram essas fraturas relacionadas à osteoporose, tá? E as principais são principalmente os nossos meios de locomoção, né? Seria o maior osso da nossa coxa, que é o fêmur. E aí a pessoa impossibilitada de andar, realmente fica muito complicado o seu processo de recuperação. E as vértebras relacionadas à nossa coluna, né? Que vai dar aquela sustentação para que a gente possa, então, ter uma vida saudável, né? E o nosso corpo em equilíbrio. A incidência de fraturas nas mulheres é pelo menos 2 vezes maior do que o homem. Isso deve ao menor pico de massa óssea nas mulheres, à perda acelerada de massa óssea a partir da menopausa e a maior probabilidade de queda nas mulheres acima de 70 anos. As mulheres também vivem significativamente mais do que os homens, fazendo com que a frequência de fratura osteoporótica, devido à sua idade mais avançada, faz com que as mulheres idosas sejam 6 vezes maior do que os homens idosos. E o risco de fratura por toda a vida nas mulheres é pelo menos 30% maior do que os homens. Então, pessoal, contra os dados, né, a estatística não tem como nós fugirmos. Então, é importante que a gente entenda, né, como as mulheres precisam, de fato, estar se prevenindo, não é verdade? Então, se você tem a sua mãe, a sua avó, é importante que ela faça, desde já, esse tratamento preventivo, que é o exame chamado de densitometria óssea. E para os estudantes, né, os tecnólogos de radiologia, é uma ótima área de trabalho, devido ao seu baixo índice de radiação ionizante, tá? E muitos desses trabalhos, às vezes, são associados até mesmo com a mamografia em muitas clínicas. E isso faz com que o trabalho seja principalmente mais restrito às tecnólogas, né? Ou seja, ao público feminino. Então, fica uma boa área aí de atuação para que se trabalhe no mercado de trabalho. Dentro desse diagnóstico, pessoal,
Então, vamos fazer, né, como se fosse aquele breve resumo. Então, a densitometria óssea estabeleceu-se como um método mais moderno, aprimorado, inócuo, ou seja, que não tem praticamente contraindicação para se medir a densidade mineral óssea comparado com padrões para idade e sexo. Essa condição indispensável para o diagnóstico e tratamento da osteoporose é importante para quê? Para que a gente saiba, então, que as mulheres tenham uma qualidade de vida melhor. Por quê? Porque depois que chega na fase da osteoporose, é muito mais difícil de se tratar. Tá? E hoje em dia, graças a Deus, nós temos aí aparelhos que conseguem avaliar com precisão, com rapidez na execução dos exames. Tá? Outra coisa, os aparelhos de densitometria óssea, a radiação é muito baixa, tanto para o paciente quanto para o técnico. Isso é importante também. Os tecnólogos, né, ou seja, técnico de sexo feminino, pode trabalhar mesmo grávido, mas é importante que nos 3 primeiros meses tenha uma restrição e tenha também a utilização do dosímetro, pessoal. Nesses casos, é importante que se tenha um mini biombo ou trabalhe com um avental de chumbo, para que não tenha nenhum risco em relação ao feto. As partes mais afetadas na osteoporose, como nós já vimos, são colo do fêmur, coluna, pelve e punho. Pessoal, essas são as áreas mais atingidas. Aí sabe-se que hoje a densitometria é o único método para o diagnóstico seguro da avaliação da massa óssea. Consequente, tá? Ele vai ser o melhor método para avaliação de fraturas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a osteoporose é definida como uma doença caracterizada por baixa massa óssea e deteriorização da microarquitetura do tecido ósseo, ou seja, ela vem destruindo o seu osso trabecular. Tá? É recomendado que se repita anualmente a densitometria óssea para que o médico tenha, então, esse controle e esse acompanhamento evolutivo da densidade mineral óssea da paciente, para que não chegue no processo de osteoporose. É o único exame de imagem preventivo dessa doença, hein? Olha que legal. O objetivo de se fazer uma densitometria óssea é avaliar o grau da osteoporose, indicar a probabilidade de fraturas e auxiliar o médico no devido tratamento. O paciente não necessita de preparo especial nem de jejum. Tá? O exame leva aproximadamente, hoje em dia, 5 minutos nos aparelhos mais modernos, que são o DEXA. E a osteoporose pode ser controlada com base nos resultados obtidos com a densitometria. É verdade. Então, hoje nós vamos ter menos imagens e mais dados, tá, de análises quantitativas e qualitativas. E é assim que funciona, tá, a densitometria óssea. Pessoal, dentro dessa prevenção e tratamento, o principal objetivo da prevenção e do tratamento é evitar que ocorram as fraturas. Então, essa é a chave base, né? E por ser a osteoporose uma doença que não provoca sintomas e de evolução lenta durante anos, é interessante que se adotem hábitos de vida saudáveis, tá? Que aumentem a resistência óssea desde a nossa infância, pessoal. Pelo fato da população feminina apresentar maior risco nesse desenvolvimento, principalmente após a menopausa, é importante que o quê? Que se reduza e que se suspenda, né? É verdade? O tabagismo, tá? É importante limitar a ingestão de bebidas alcoólicas, café, e é importante que a gente pratique regularmente alguma atividade física. Isso é saudável para a gente. A alimentação deve ser também balanceada e conter adequada quantidade de cálcio e vitamina D. Isso é importantíssimo para que a gente possa ter, tá, uma boa densidade mineral óssea. A exposição aos raios solares, pessoal. Então, tomar aquele solzinho, né, pela manhã também é muito importante. E uma dieta contendo cálcio, tá, com quantidade suficiente, é importante também e é a chave para um bom tratamento para a osteoporose. Dentro dessa alimentação, nós temos vários, né? Desde o leite, vegetais, salmão, vitamina D, entre outros que podem ser utilizados, tá? Nós também temos uma terapia de reposição hormonal, né? Então, isso daí é importante que as mulheres façam, porque vão perdendo, tá? Esses hormônios, ao longo do tempo, vai tendo uma diminuição, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. Seguindo sempre a orientação médica, para mulheres após a menopausa,
é importante tomar os estrogênios e a progesterona, tá? Que é para quê? Para poder melhorar todo esse processo de uma terapia hormonal qualificada. Então, quando você tem todo esse processo, ele para rapidamente a perda da massa óssea, ele vai aliviar os sintomas associados à menopausa, beneficia também o bom colesterol, que nós chamamos de HDL, tá? E ele reduz o mau colesterol chamado LDL. É importante essa terapia de reposição hormonal, meninas. Admite-se também que os estrogênios, né, possam aumentar ligeiramente a probabilidade de cálcio, tá? Perdão, de câncer de mama e útero. E o paciente e seu médico determinarão a melhor alternativa em cada caso. Então, que acontece? É importante que você tenha essa reposição, mas não pode fazer de uma forma aleatória, desordenada, né? Sem uma consulta prévia de um médico especialista para verificar a quantidade de hormônio que você possa realmente estar ingerindo. Pessoal, então, nossa aula hoje fica por aqui, ok? Dentro da nossa aulinha, então, eu deixei esse vídeo para que a gente possa fazer, então, a conclusão da nossa matéria. E aí, na próxima semana, deixarei um último estudo dirigido que vai realmente dar aí um norte para que vocês possam ter a oportunidade de fazer uma grande avaliação. Ok? Então, ficamos por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal!